A palavra de Deus é escudo e abrigo, firme fundamento, verdade e abrigo, é lâmpada aos pés, caminho de paz. E vamos de momento da palavra. Você leu lá Gênesis capítulo de número 10, 11 e 12. E nós vamos falar aqui um pouquinho, né? Tá aqui a minha colinha. Nós vamos falar um pouquinho sobre esses 3 capítulos de hoje. Em Gênesis 10 a gente vai ver a tabela lá das nações, ou seja, o que aconteceu depois do pós-dilúvio, né? Depois do pós-dilúvio apresenta a descendência de Noé, Sem, Cã e Jafé, os 3 filhos de Noé. E como seus filhos povoaram a terra, formando diversas nações e línguas, cumprindo a ordem de Deus para encher a terra. A soberania mostra a origem dos povos e a soberania de Deus sobre eles, com ênfase na linhagem de Sem, de onde viria Abraão, né? Sem, ele é o filho do meio de Noé e a descendência de Abraão, contrastando com os desvios dos outros, como Nimrod, né? Também em Gênesis capítulo 11, agora, nós vamos ver a Torre de Babel, a unidade e a rebelião, ou seja, a humanidade falando uma só língua decide construir uma cidade e uma torre que alcançasse os céus para se tornar famosa, evitando então a dispersão e desafiando a Deus, porque o Senhor disse para Noé que é para ir povo à terra, se espalhar, e o povo queria ficar tudo num lugar só, né? Desafiando as ordens de Deus. Sempre tem um rebelde, né, querido, querendo fazer a coisa errada, e o povo infelizmente o seguiu, mas daí deu problema, porque Deus confundiu as suas línguas e eles não se entendiam mais, ou seja, deu uma confusão de língua lá. Deus desce, vê a arrogância humana e confunde a língua do povo, espalhando-os pela terra, impedindo a união e a rebelião. Glória a Deus, né? E em Gênesis 12, finalmente, o chamado de Abraão, o chamado divino. Deus chama Abraão, que mais tarde seria Abraão, para sair da sua terra e ir para uma terra que ele lhe mostraria, prometendo fazer dele uma grande nação e abençoar todas as famílias da terra através dele. Ou seja, Abraão teve alguns desafios, né? A gente viu lá que o Abraão, ele obedece e viaja para Canaã, mas enfrenta desafio como fome, que o leva a mentir sobre a sua esposa, sobre Sara no Egito, mostrando que a sua fragilidade diante do medo, embora Deus o proteja e renove as promessas. Então, esses foram os 3 capítulos. Olha que interessante. Abraão, ele chega no final da sua viagem do Egito. O rei vê a sua esposa Sara e manda chamar. Ele, com medo de ser morto, porque Sara era uma moça muito bonita, lembra? Deus rejuvenesceu Abraão. Abraão tinha 100 anos, mas o corpo de 20, né? Deus rejuvenesceu ele e Sara para eles terem o filho da promessa. Então, ele mente, ele diz que a esposa, naquele momento ali, né, era apenas a irmã dele. Quando ele vai tocar na esposa de Abraão, Deus fala: não toque nela, porque ela tem esposo, eu vou matar você em toda a cidade. Aí aquele homem governador sai correndo e vai até Abraão e fala: por que tu mentiste para mim, a tua esposa, cara? Deus podia ter matado a minha cidade inteira por causa de você. Olha o que Deus é capaz de fazer por um ungido. Olha o que Deus é capaz de fazer por um homem que é agarrado a ele. E olha que Abraão não era perfeito, ele mentiu, irmão. Ele mentiu, ele achou que ia morrer. Abraão, a gente vai ver bastante defeitinho de Abraão, mas Deus amou Abraão do jeitinho dele, né? Porque Abraão, ele também tinha um coração quebrantado. Agora, olha que loucura, irmão. Naquele tempo não tinha Bíblia, não tinha ninguém que dizia, que pregava um Deus diferente. Ele morava no Ur dos Caldeus, que era uma terra totalmente idólatra. Ele ouviu uma voz dizendo: sai do meio da tua parentela para uma terra que eu ainda te mostrarei. E o camarada obedeceu. Olha que interessante, por isso que Abraão é conhecido como o pai da fé, porque Deus falou com ele sem ele conhecer a Deus. Ele ouviu aquela voz, ele foi para um lugar aqui a voz ainda o mostraria. E nós temos profetas
pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos e a Bíblia, e não obedecemos. É por isso que eu digo que essa geração, ela brinca com Deus, irmão. O povo brinca muito com Deus. O povo não tem noção do quanto Deus é amor, mas também Deus é justiça e vingador de todas essas coisas. Então, fica ligadinho. Ouve a voz do Senhor, ouça a voz do Senhor, não escute. Nós vivemos uma geração que ama escutar, mas não ouve. Quem escuta não presta atenção, mas quem ouve sabe o que está sendo dito. É por isso que Abraão ouviu, ele não escutou. Deus abençoe, obrigado por estar conosco. Amanhã voltamos com mais 3 capítulos, tá bom? Deus abençoe.